Boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 11 de outubro. O meu nome é Luís Matigas e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual. Todas as sextas-feiras às 18, sábado às 14, quando quiser ver e ouvir no podcast de NFM, tanto na página de nfm.com como no canal de YouTube, em versão de vídeo e versão podcast também, pode assinar. Partimos para uma das notícias que tem sido falada nas últimas horas, as principais medidas inscritas na proposta do Orçamento do Estado para 2025. Começámos por falar deste orçamento para o próximo ano, já no último programa, mas agora Moraes Sarmento, o novo Ministro das Finanças, apresentou o documento e deixou algumas propostas. Silvério Cunha, encontram-se propostas que vão ao encontro do que foi exigido à esquerda pelo PS. Há aqui várias medidas, nomeadamente a do IRC, que ficou aquém daquilo que tinha sido inicialmente apresentado, e ainda assim com uma redução que é apresentada pelo Governo, e outra relacionada com a taxa de carbono para os combustíveis, ou seja, que vão aumentar. Ou seja, o preço da gasolina e do gasóleo vão voltar a subir por via fiscal. Ora, boa tarde. Olhando para estas propostas todas, há uma que me surpreende, que é o setor do desporto descer 16% relativamente ao ano, para o ano descer 16% relativamente ao ano, este ano, por uma razão, porque enfim o desporto é considerado sempre um lugar de investimento cada vez maior, em todo lado, em todo o mundo. Agora, o resto, é claro, o primeiro orçamento põe-se em dois planos. Primeiro, o orçamento é do Governo, não é um orçamento que pode ser pactado no Parlamento, daquela maneira, mas acima de tudo é do Governo. Portanto, o Governo tem que ter, como eu costumo dizer, quem tem as marcas vermelhas, curiosamente, para apresentar um orçamento é o Governo, não é a oposição. O Governo apresenta, portanto, um orçamento e diz, pode-se ir até aqui, pode-se ir até colar, podemos discutir isto, aquilo, aquilo outro, mas abaixo de isto ou acima daquilo não vamos e não é o meu orçamento. Isto é o que tem acontecido, aliás, em toda a Europa e em todo o mundo, desde que há regimes, enfim, normais, liberais, normais, democracia representativa tradicional. Bom, portanto, isto é assim. Agora, o que se passa, e com isto eu quero dizer o seguinte, claro que há aqui dois tipos de medidas, parece assim numa primeira visão. Uma coisa é dizer-se que há um aumento X para se dirigir a pequenas e médias empresas, aumentos da função pública, alcançar certas metas, rever, sei lá, o código da estrada em certos aspectos, etc. São medidas que são, digamos assim, inteiras, por inteiro, são medidas que se vão manifestar por inteiro. E aí, uma de duas, ou estamos de acordo com elas ou não estamos, e aí o Parlamento e os partidos vão se posicionar face a isso, e na discussão da especialidade, que eu também penso que, no entanto, é a grande incógnita aqui, é que na discussão da especialidade há depois muitas minudências, e as minudências, digamos, o problema está nos detalhes, se assim se pode dizer. Portanto, estas grandes medidas podem depois não ser nada, assim, o diabo e tal, está nos detalhes, e, portanto, podem não ser nada se porventura houver depois, enfim, aqui e acolá, modificações minúsculas, mas que no seu conjunto são uma avalanche. Agora, há coisas aqui positivas, a questão das cirurgias, as prioridades de certo tipo de doenças, etc. Está tudo bem. A questão desta grande discussão que parece que ocupava o orçamento todo, que é a questão do IRS e a questão do IRC, descer-se 1%, manter-se 1%, descer a meio e aumentar a meio, eu não penso que essa questão, aí já não estamos perante medidas autónomas, estamos perante códigos, digamos assim, medidas previstas, e a questão que se põe a saber, e eu aqui não tenho opinião porque não sou competente nem em razão da matéria, é saber se porventura essas medidas obtêm os mesmos resultados expectáveis, porque eu não faço ideia, isto deve haver cálculos por trás disto, claro, calculo eu, penso eu, tem que haver cálculos, porque descer 1% obtém-se o mesmo, que tipo de efeitos é que se obtém? São os mesmos, não são? Porque certamente haverá um momento qualquer em que os efeitos passam a ser outros, penso eu, mas a questão é esta, eu a isso não sei, portanto eu acho que há aqui dois tipos de coisas diferentes, uma são aquelas que resultam de uma espécie de média ou de cedências a medidas que estavam previstas, e contra as quais o PS, nomeadamente, se manifesta. Outra coisa são aquelas medidas que pretendem otimizar, investir em certos domínios, mais do que noutros, lá está, menos no desporto, mais na saúde, etc. E aí eu não posso dizer, eu não tenho números, não vou aqui contestar os números, acho que é positivo que se aumente e que naturalmente se façam aqui investimentos. Penso é que, no caso do investimento público em ciência e inovação, acho que 1,9 é muito pouco. De acordo com o que eu ouço dizer, que é pouco.
francamente é pouco. Se Portugal quer captar investigação de estrangeiros, etc., isso é pouco. Em tempos idos, quando se começou a pensar mais na inovação e na investigação em termos internacionais, é bom lembrar que Portugal chegou a ter milhares de cientistas estrangeiros que em Portugal a trabalhar e trabalhavam para os nossos centros. Só conseguiremos captar gente a esse nível se de facto houver um investimento muito forte. Dizem os reitores, etc., que, enfim, não chega, 1,9 é pouco, mas, claro, a questão é esta, isto é uma manta que não dá para todos, e, portanto, eu para já só ponho a questão neste pé, para terminar. Há medidas inteiras que podemos, digamos, achar bem ou achar mal, como o caso do desporto, mas achar bem certo tipo de investimentos. Acho que há aqui coisas que são positivas. Aquelas medidas em que é descer não tanto ou subir não tanto como estava previsto, não faço ideia, e espero que os argumentos agora da oposição no Parlamento expliquem em que é bom ou é mau descer 1%, ou ceder 1%, ou manter 1%, não sei. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. O debate do orçamento estará nesse ponto do tal 1% acima, meio por cento abaixo? Se me permitem, eu sou um pouco teimoso e analisando estas coisas devo-vos dizer o seguinte. No mundo privado, nas empresas, nas cooperativas, nas sociedades anónimas, nas grandes, nas pequenas, há, especialmente nas de maior dimensão, há um ponto importante no princípio de cada ano, que é o orçamento, que vai à Assembleia Geral. Mas o mais importante, em tudo, é a aprovação de contas. Ora, isso ninguém fala. A Assembleia não aprova as contas. As contas de Estado não são aprovadas. Portanto, eu posso meter no orçamento. O que nós estamos aqui a discutir é nada. Porque eu estou farto de dizer. É um projeto. E pior do que isso, porque o orçamento não se. Vamos lá ver. Há aqui, a gente fala no orçamento. Ora bem, no privado fala-se plano de atividades e orçamento. Ora, o que nós aqui estamos a discutir é o plano de atividades, é o que se pensa fazer, porque com a lei do orçamento... As autarquias também têm... Vem o plano de atividades, os planos porque há muita coisa que ali está metida. Bom, isso é que importa discutir, porque depois o orçamento para a saúde, mete lá aquilo que quiser, dentro do que for possível, enfim, tem que fazer ali a ginástica. Eu fiz muitos orçamentos, muitas coisas, e às vezes quando aquilo não me... Eu gosto de orçamentos zero. É uma questão, em coisas pequenas posso fazer isso. Desculpa, de base zero. Portanto. Não é de base zero, é a receita ser igual à despesa. Está a ver? Portanto, como eu não trabalho para o lucro, nunca trabalhei, não sei o que isso é, das empresas também para o lucro, eu gosto de ter orçamentos de zero, de saldo zero. Saldo zero, não é? Base zero. Base zero é uma coisa que se devia fazer em Portugal, devia-se começar a pensar nisso, haver um acordo de regime para fazer um orçamento de base zero, que era partir de nada e ver o que é que de facto é necessário em qualquer lado, o que é possível ter em termos de despesas e de receitas, e para ver. Isso era o de base zero. Não, eu digo, é de saldo zero. Eu gosto dos é a antiga, eu não sei se o Sr. Professor uma vez reparou, as sociedades recreativas que há aí nas aldeias e tudo isso tinham um orçamento lá fixado. Eu gostava de ver os orçamentos sempre. E era sempre com saldo zero. As despesas eram iguais às receitas. E eu, olha, foi de miúdo, quando ia aos bares, que eu não sabia dançar. Mas ia com os outros, e às vezes dançava lá com uma rapariga, que ela fazia-me um favor tremendo, que pisava 4 ou 5 vezes, porque eu não tenho 2 pés, tenho 2 tijolos, para jogar à bola e para dançar. De maneira que eu nunca soube fazer de qualquer uma das coisas, mas ia sempre ver os orçamentos, estava lá numa parede. Gosto de ver o orçamento. E o orçamento, a despesa é igual à receita. Ou seja, aquilo é como nós quisermos. Porque se nós quisermos lá num sítio, imaginemos que aquilo dá mais despesa do que receita. E a gente arranja lá uma rúbrica de um lado ou do outro que põe o saldo e aquilo fica a zero. Portanto, aqui é o mesmo. Foi a técnica do Costa e do Centeno. Portanto, aquilo era sempre por maior. Aquilo estava bem certo. Depois ele cativava, claro. Aquilo não era para gastar tudo, porque aquilo era fictício, não é? E andamos aqui a discutir este tipo de situações. É evidente que o IRC, quando se discute 1 ponto percentual num ano, é uma questão ideológica. Nada mais do que isso. Tem muito pouca importância. Não se discutem as derramas sobre o IRC, não se discute nada, porque aquilo chega a ir aos 30 e tal por cento. Portanto, é um problema tremendo. O IRS, também, às tantas, ninguém percebe já nada, nem os jovens, nem os mais jovens. Portanto, é tudo, desculpa-me o termo, uma palhaçada. E isto é a análise rigorosa da coisa, que ninguém percebe o que é que ali está em discussão. Ou seja, uma coisa que devia ser pacífica,
devia ser quase uma formalidade aprovar o orçamento do género, ó Sr. Primeiro-Ministro, mas ao Sr. Ministro das Finanças, olha lá, aqui esta verba e tal, 3 ou 4 pormenores. Não, o ano passado foram 1000 e tal alterações. O orçamento é do Governo, não é da oposição. A mim também me dava jeito de pôr lá não sei quantos milhões para as rádios. Porque não? E ele até pode pôr, depois não dá nada, mas tudo bem. Tudo isto cheira muito a vazio. E andamos nisto há um certo tempo. E ninguém diz que o rei vai nu. E, portanto, no fundo, a importância do orçamento é justamente tudo o que se passa à volta do orçamento. Então vamos falar do que se passa à volta do orçamento e vamos aqui ao segundo tema do programa. A mentira da mentira, vou-te chamar assim. O líder do Chega, André Ventura, afirmou em entrevista na televisão que o primeiro-ministro Luís Montenegro lhe ofereceu um lugar no governo em troca da aprovação do Orçamento do Estado para 2025. O primeiro-ministro mentiu, acusou o líder do Chega. Montenegro considera estas declarações graves, que revelam desespero e que são mentira. Silvério Cunha, afinal, quem é que mente aqui e como é que surge este debate entre o Chega e o governo? Eu acho que há aqui 2 ou 3 coisas que devem ser ponderadas, mas a verdade é esta. No fundo, ninguém sabe bem o que é que aconteceu na conversa entre 2 pessoas e, portanto, é a palavra de uma contra o outro, de uma contra a outra. Agora, é claro, é evidente que André Ventura tem eu penso que há aqui problemas também de percepções políticas. André Ventura fez muitas declarações em torno do orçamento, muitas, e fê-las de forma muito, digamos, heteróclita. Ou seja, usando e abusando da palavra, aliás, irrevogavelmente, que é uma palavra maldita, devo dizer, mas pronto, André Ventura chegou a dizer várias vezes que era irrevogável uma posição que depois passava a ser revogável porque era irrevogável a outra posição. Isso é verdade. Quando o Luís Montenegro no Parlamento o acusou de manhã ter uma posição, à tarde outra e à noite outra, estava obviamente a exagerar, isto todos os dias, estava a exagerar, mas a verdade é esta, que André Ventura, é engraçado, é um líder que, desempenhando um papel central na coesão do partido, isso já se verificou que é mesmo assim, há ali uma liderança carismática. A verdade, porém, é que ele com isso também se expõe muito à comunicação. E, portanto, expõe-se a ter que falar muito. E, claro, quando se fala muito, há um problema. O problema é que a pessoa diz coisas, vai falando, e, obviamente, quando em política se alteram as circunstâncias, e nós vivemos neste momento uma política de circunstâncias de durante, não é do presente. Nós vivemos neste momento, não vemos o presente na política, vemos o durante, que é muito menos que o presente. É um frame, não é? Como se fosse, é uma fotografia que se tira um instantâneo da realidade. E quando isso acontece, claro que há um problema de fundo, que é este. As pessoas, obviamente, acabam por se contradizer porque as circunstâncias vão se alterando. Agora, o que é que para mim houve desde sempre? Vamos cá ver. Claro, se formos por uma questão estatística, já vi nas redes pessoas favoráveis ao PSD, é verdade, dizer que, por uma questão de estatística, é mais provável que seja mentira André Ventura, porque ele já disse tudo e o seu contrário mais vezes. E Luís Montenegro menos. Portanto, ele não seria fiável. Por outro lado, eu penso que se passa o seguinte, o Primeiro-Ministro, provavelmente, nestas negociações que tem tido, quer com o PS, quer com outros partidos, naturalmente que teve conversas que foram mais ou menos latas, mais ou menos elásticas. E, portanto, o que acontece? Nessas conversas elásticas há muita coisa de que se fala. Agora, a ênfase que se dá é que pode ser sempre diferente. O que é que eu acho aqui mal? Acho mal uma coisa. Claro, é um bocado, digamos, fora das regras do jogo político que André Ventura vá para uma entrevista e depois acuse o Primeiro-Ministro, mentiu, que aconteceu isto, e diz isto com o ar de quem? Que se ele diz isto, então ele tem que ter uma prova material. Ele gravou a conversa. Ele tem algum documento escrito? Bem, é que se tiver, ele tem esta razão. Se não tiver, a acusação dele vale o que vale. É claro que eu também já notei nas redes uma coisa curiosa. Há muita gente que defende André Ventura e que o defende sem... é curioso que eu ontem verifiquei isso. Houve alguém que fez pôs uma coisa qualquer a favor do Luís Montenegro e acontece que as pessoas que intervieram, umas a favor, outras contra, quem era contra, e sendo adeptos de André Ventura, diziam sempre que André Ventura não mentia por definição. E, portanto, ele dizer hoje de manhã uma coisa e à tarde outra, isso não tem importância para quem acredita nele. Portanto, ali é mesmo típico da liderança carismática. Acredita-se porque é ele. Não é porque haja uma prova material do que ele disse. Bom,
O caso de, portanto, quem é adepto de Luís Montenegro diz, bom, a verdade é que quem diz coisas mais heteróclitas e diz uma coisa e o seu contrário e varia muito é André Ventura. Logo, o que ele diz não é tão confiável. Agora, vamos cá ver, eu acho que as conversas são um bocado elásticas, por um lado. E, portanto, acho natural que nas conversas surjam muitas hipóteses, muitas situações, etc. O que eu não acho bem, no entanto, é que André Ventura aproveitou uma entrevista para dizer isto. Eu penso mesmo que André Ventura podia dizer isto no Parlamento, na cara do Primeiro-Ministro, e dizer assim, vamos lá ver, vamos discutir isto. André, Luís Montenegro, no entanto, teve uma reação que também, só para terminar, muito surpreendente, que é esta, responde pelo X, que é uma coisa que eu também não entendo. Lá está. Eu acho que André Ventura devia interpelar o Primeiro-Ministro no Parlamento. Isto tem lógica, é o lugar para se discutir isto. Ao passo que Luís Montenegro devia responder isto no comunicado do Conselho de Ministros e não pelo X. José Faustino, tanto um como o outro não querem que o assunto seja tratado com a seriedade que deveria ter, então? Não, o problema aqui é se é mentira. Então, mas é um confronto de crenças. Quem acredita em Ventura acha que Ventura diz a verdade. Quem acredita em Montenegro acredita que Montenegro diz a verdade. Ou não é mentira? Ora bem. Já posso dizer uma coisa, é que Luís Montenegro foi muito duro nesta resposta. Foi bastante duro. No X. Sim, no X. Ora bem, num livro que se chama Este Livro Vos Deixo, da autoria do poeta António Leixo, diz assim: para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa da verdade. Ou seja, André Ventura mentiu na sua totalidade? Estou convencido que não. Estou de acordo com o professor Silvério Cunha. A resposta no X foi taxativa. É mentira. Chamou-lhe mentiroso. Parece-me que eu gosto muito dos ditados populares e dos poetas populares e do António Leixo, extraordinário. Eu acredito no António Leixo. Para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Numa análise, aqui uma homenagem ao meu querido amigo, que já não o temos entre nós, Luís Carmelo, um grande especialista em semiótica, que eu pouco ou nada percebo, mas utilizando, fazendo uma análise semiótica da coisa, vamos lá ver. É pouco provável que Luís Montenegro tenha prometido a André Ventura que lá mais para a frente, como ele disse, lhe poderia dar um cargo no governo. Isso parece-me com pouca fundamentação. Isto é uma análise semiótica. Atenção, é o que estou aqui a fazer. Agora, chegar a um acordo para esta legislatura, até porque lá mais para a frente, é durante a legislatura toda. Portanto, não era em 2025. Agora, um acordo, digam lá o que é que vocês querem, eu posso aqui meter, e pai, vocês, não sei o quê, eu acredito que de uma forma ou de outra que seja verdade. Agora, podemos dizer assim, Montenegro fez bem em vir dizer que não é não, e um grande fincapé, por um lado, e depois por outro lado, de negociar e dar estas perspectivas a André Ventura, é bom ou é mau? André Ventura, como o professor Silvério disse, e com toda a legitimidade que eu subscrevo, será correto vê-lo dizer na televisão? Também pôs a questão, eu também coloco, estou de acordo com ele, o Primeiro-Ministro, já uma vez aqui temos falado várias vezes sobre isso, não sei se se recorda, devia responder no X. Eu digo X, mas X, Y, Z. Quer dizer, as respostas têm de sede própria, não é? Que não é a televisão, é bom da verdade, nem são as redes sociais. De maneira que estas coisas têm que se tratar em sede própria. E, de facto, à falta de melhor, a sede própria é a Assembleia da República ou em sítio mais conveniente, na sede, porventura, do Governo, portanto, no Ministério, no Palácio de São Bento, na sede do Chega, numa conferência de imprensa, que eles, aliás, tomam muitas posições públicas nos espaços perdidos da Assembleia da República. É um sítio próprio para dizer estas coisas.
Não, estas coisas andam por aqui. Portanto, eu não sei quem é que está a falar a verdade ou quem é que está a falar mentira. Há uma coisa que eu sei para concluir. É que, aparentemente, Montenegro estava a jogar isto com muita habilidade e de repente estragou-se tudo. Quer dizer, estava a construir um baralho de cartas e digo assim, este homem é um político hábil. Quer dizer, porquê? O PS não se define. Se abstiver, o orçamento passa. Se votar contra, o orçamento não passa. Mas ele tem o Chega. Se o PS se abstiver, o Chega vota contra. Se o PS votar contra, o Chega vota a favor. Ora, isso ontem ficou tudo destruído com a entrevista de André Ventura. Portanto, neste momento, continua a pairar a dúvida sobre todos nós e sobre os portugueses. Sendo certo que, me parece, é-nos dado essa observação, podemos concluir isso, que o Partido Socialista está dividido. A ala moderada acha que se deve viabilizar o orçamento, eu também acho, e o bom senso manda-nos isso, e a ala mais radical, constituída pelo seu secretário-geral, por aquela senhora Leitão e por outros mais, que é para mandar abaixo. Isso não me parece haver dúvidas. Mas na perspectiva, eu estou convencido que o PS não lhe interessa eleições. O PS, o que lhe interessa é querer a todo o custo colar o AD ao Chega. E vamos ver o que acontece. Portanto, e tudo, falaremos sobre o orçamento em futuros. Vejamos as cenas dos próximos episódios, portanto, está tudo ainda no ar. Há um mas não mais do que isso. Mas pode ter um desenrolar cada vez mais interessante, ou com algum suspense. A Associação Évora 2027, que tem como presidente Marito João Ramos, vai contar com António Costa da Silva, antigo deputado do PSD, na direção financeira e com Bruno Fraga Brás na direção de comunicação e alcance. De recordar que António Costa da Silva é economista e atual presidente adjunto da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. Já o Bruno Fraga Brás é consultor de comunicação e assessor da Fundação José de Almeida. Há algumas críticas. A primeira pública surgiu por Flor Bela Fernandes, vereadora na Câmara de Évora, que criticou estas nomeações e questiona se a Capital Europeia da Cultura está a ser partidarizada. Diz que a direção é dominada pelo PSD. Silvério Cunha, há esse risco neste novo formato político que temos? Eu não sei se há esse risco. O que eu sei é uma coisa, é que naturalmente um acontecimento como o da Capital Europeia da Cultura 27 é um acontecimento da cidade, é um acontecimento nacional, bem entendido, e é um acontecimento da cidade, do distrito, da região. Claro que, num caso deste, tem que ser rigorosamente partidário e independente, não é? É uma questão que tem que se pôr assim, isso põe-se de qualquer maneira, parecia de qualquer maneira, relativamente a qualquer partido. Claro que é evidente que quem vai dirigindo, quem está no topo, eventualmente, tem sempre pessoas que conhece melhor, naturalmente que são cargos exigentes, há que executar meios, tem que haver uma certa confiança técnica nas pessoas, e eu admito que quem esteja, digamos, na cúspide da pirâmide quer algumas pessoas da sua estrita confiança, admito isso. Agora, não podem ser todas, pronto, é apenas isto. E, portanto, eu não sei quantos lugares é que estão aqui, digamos assim, em distribuição possível nesta associação. Portanto, faltam 2 que são por concurso público internacional. Pronto, então nessa altura, se há nomeações pessoais, claro que deve haver algum cuidado com isso para manter um certo equilíbrio, porque senão acontece o seguinte, inevitavelmente. Haverá sempre acusações, porque é claro, não vamos estar à espera que a Capital Europeia da Cultura seja 2027, seja algo que, por definição, vai ter tudo a correr 100.0. Nós ficaremos sempre felizes de correr bem. Correr bem é que, na sua grande maioria, tudo corra bem e seja um grande e de muito prestígio, quer à cidade, quer à região, quer ao país. Portanto, tem que ser assim, nessa base. Ora bem, se assim for, nós temos que admitir que há sempre coisas que não correm tão bem. Ora bem, se houver algum, digamos, deslize, vai sempre acusar quem está digamos, no poder do que não corre bem e, claro, isso causará sempre má impressão. Portanto, e eu julgo que é uma questão de prudência, quer dizer, eu acho que a prudência manda que se distribuam as responsabilidades. Agora, claro, eu para já não tenho, digamos, nenhuma opinião especial nenhuma, porque acredito também que, no fundo, penso eu, que é Presidente, quer algumas pessoas da sua confiança. Agora, como digo, todas talvez não seja prudente. José Faustino, mas não sei. José Faustino, uma análise que faz esta notícia. Não, eu não estou em desacordo
com aquilo que o professor Silvério Cunha disse. Estas coisas querem ser equilibradas e eu nunca vi o país tão acirrado com isto dos partidos e com estas coisas todas como agora. E por isso o equilíbrio quer-se bom, quer-se equilibrado. Portanto, o equilíbrio quer ser equilibrado. O que a mim me parece é o seguinte: não está em causa nenhuma destas pessoas. Nenhuma. Naturalmente. Não está em causa nenhuma destas pessoas, isso não é o ponto. O ponto aqui onde eu quero bater é este. Tanto quanto julgo saber, mas também admito que esteja errado, mas acho que não estou. O grande impulsionador deste evento foi a Câmara de Évora. E a Câmara de Évora no seu coletivo. Multipartidário, que está hoje muito dividida, não é? Com 3 ou 4 partidos. São 2-2-2, não é? 2-2-1. Aquilo é uma coisa extraordinária. E lá se tem mantido, não é? Mas o mérito, a ideia, é da Câmara de Évora. Mas o custo, porque isto tem muitos custos, para vencer aquela candidatura, a elaboração de projetos, etc., pagar uma equipe técnica, foi pago pela Câmara de Évora. A maior parte do dinheiro foi da Câmara de Évora. E se eu estiver errado, que me corrijam e que desmentam isto que está a ser dito. Ora, a mim parece-me que, como tudo indica, e sem pôr em causa de forma nenhuma a doutora Maria do Céu Ramos, é uma pessoa competentíssima para assumir, com uma experiência vasta, tudo mais, tem todas as características para assumir o cargo que assumiu. Como o responsável das contas, como o responsável da comunicação, que é o que eu conheço menos mal, os outros conheço-os pessoalmente. Portanto, eu nada tenho a dizer contra. Agora, eu não sei, sinceramente, qual é a opinião dos outros. O que é que pensa o Partido Socialista? O que é que pensa a CDU? O que é que pensa o Movimento por Évora, que tem uma vereadora? Enfim, que já se pronunciou a dizer que não está de acordo. Ou seja, já aqui estamos um problema. Os outros não disseram nada. Mas, e os dois que faltam, que afinal de contas, na minha opinião, em termos operacionais, são os mais importantes, que é o diretor artístico, ou diretora, a direção artística e a direção executiva, portanto o CEO, vamos assim dizer, se fosse uma empresa, diz que é por concurso público. Portanto, podemos ter os que temos, mais um italiano e um francês. Ou uma francesa ou uma italiana. Isto agora, eu não quero fugir aqui ao que está agora nas normas. Portanto, tudo isto, podendo estar certo, e eu estou convencido que estará, não há aqui nada que esteja incorreto, mas do ponto de vista político e moral, há coisas que carecem de explicação e, sinceramente, a mim parecem-me esquisitas, porque isto devia ser, aparentemente, mais repartido. Eu não sei se há um Conselho Geral consultivo, onde esteja o povo, onde qualquer um de nós poderia estar, por exemplo, ali o professor Silvério Cunha, que é professor catedrático da Universidade de Évora, seria importante a opinião dele. Não é especialista em coisa nenhuma destas coisas, mas era importante a opinião dele, na minha opinião. Como não creio. Bom, o senhor não quer, o senhor não quer, mas eu sei que não quer. Mas não está interessado. Mas o que eu estou a dizer, estou a dar, e permita-me, e peço desculpa de dar o seu exemplo, mas há muitas outras pessoas, muitos outros cidadãos que deviam poder participar nisso, não é? Porque vai haver aqui investimentos, vai aparecer dinheiro vindo do exterior para a cidade, vai haver muita atividade, mas vai haver investimentos que pertencem à cidade. E depois acaba em 2027, eu também estou a ficar velho, já não sei se cá andarei, se não, espero que sim, mas há outros mais novos que vão ou não beneficiar daquilo que fica depois de 2027. E o que nós sabemos de experiências homólogas, portanto, de outras cidades, que já foram capitais europeias da cultura, que depois há dúvidas. Há quem diga que foi extraordinário, há quem diga que não foi, há obras que eram para se realizar que só acabaram não sei quantos anos depois, e portanto todas essas dúvidas pairam no ar, não é? E digamos, com esta composição, que como digo e repito, tem certamente toda a legitimidade,
mas que se levantam este tipo de dúvidas. E já aqui temos uma do Movimento por Évora, como é que ela se chama? Da Flor Bela Fernandes. Flor Bela Fernandes, que merece o mesmo mérito que os outros. Dá que pensar. Portanto, eu aqui dou o benefício da dúvida à Flor Bela, dizendo assim, bom, vamos refletir sobre isto. Vamos lá pensar sobre esta matéria. É isto que tenho para dizer. E desejando que corra tudo bem em 2027. E que eu cá esteja, e o professor Silvério Cunha e o Matias, para vermos a cultura toda e nela participar e beneficiar Évora, nos anos vindouros. Não é? De Évora, vamos para uma outra notícia que marcou logo o início da semana que está agora a terminar. A detenção de um dos foragidos da prisão de Vale-Judeus. Fábio Loureiro foi detido em Tanger pelas autoridades marroquinas. Foi um dos 5 reclusos que fugiu do estabelecimento prisional de Vale-Judeus. Informou agora o Tribunal de Tanger, que se opõe à extradição para Portugal. Silvério Cunha foi o primeiro detido, há mais 4 foragidos. Será que foi surpreendente esta detenção ou não? E agora, como é que é este processo? O Fábio Loureiro pode ficar em Tanger detido, mesmo pode não ser extraditado para Portugal? O que é que aqui pode acontecer? Muitas vezes, começo aqui pelo princípio. É um bocado surpreendente num ponto. Ele foi apresentado como sendo um dos cérebros da operação e um homem com muita prática destas coisas, do mundo do crime, e, no fundo, foi detido na sequência de um ato impensado. Não é? Querer se encontrar com a mulher dele, ou ela querer se encontrar com ele, em circunstâncias em que tudo fazia crer que, obviamente, ela estaria a ser completamente vigiada e controlada pelas autoridades portuguesas, espanholas e europeias, no fundo, pela Europol. Acontece que isto é mesmo uma daquelas, digamos, taticamente foi um erro de palmatória. E, portanto, ele foi apanhado de uma forma que eu acho que é insólita e inesperada, porque eu julgava que ele fosse mais mais hábil, digamos assim. Bom, agora é assim, claro que o Estado marroquino, cuja lei agora em especial não conheço, mas todos os Estados têm tratados de extradição ou não, quando os têm em determinados termos. Por acaso, eu não creio que Portugal tenha termos especiais que possam, digamos assim, impedir que o Estado marroquino coopere extraditando, neste caso, este recluso. Porquê? Porque normalmente só se levantam problemas quando há dúvidas quando há certo tipo de penas. Pena de morte, por exemplo, prisão perpétua, outro exemplo. Quando isso acontece, normalmente há Estados, como Portugal, por exemplo, que não extradita quando a pena que está em causa é mais ou menos essa. Ou pode ser essa. Quando isso acontece, o Supremo Tribunal de Justiça, aliás, tem recusado as extradições, em nome, aliás, deve dizer-se, mesmo não aceitando, em nome de princípios gerais de direito, e não aceitando mesmo quando no Estado que pede a extradição, o Ministério Público garante que não vai pedir a pena que digamos que está em causa e que é considerada negativa em Portugal, porque na verdade a sentença nunca será do Ministério Público, será sempre do Tribunal. Portanto, o risco está sempre o mesmo. Não creio que seja aqui o caso. À partida, o Mas não sendo extraditado, cumpriria pena em Marrocos? Cumpriria pena em Marrocos, exatamente. Agora, a questão que se coloca é sempre esta. Não sei o que é que vai acontecer, ele é português, também não é marroquino, portanto, muitas vezes nestes países já há sempre aquela ideia de que, sendo um nacional desse país, poderia cumprir lá a pena. Isso às vezes quer dizer que a pena nunca será completa, porque depois intervêm as leis internas do país, sei lá que pode haver, digamos, perdões de pena, pode haver outro sistema de libertação condicional, etc. Mas não é o caso aqui, ele é português e, por conseguinte, claro, o Tribunal é que vai decidir, o Tribunal Marroquino vai decidir, vai ver tudo o que há e pronto, e vai, claro, optou pela fixação da prisão preventiva, o que mostra que as autoridades marroquinas consideram uma pessoa perigosa. Mas, evidentemente, não sabemos o que é que vai acontecer. Agora, deixar José Faustino, o Tribunal decidir. Que análise fazes este acontecimento? Foi mais cedo que o esperado, mais tarde que o previsto, na tua opinião, esta detenção? Não, vamos lá ver. Há aqui, este homem parece ser um criminoso, fora da lei profissional, como daqueles que a gente vê nos filmes e tudo isso. Estas coisas... Condenado várias vezes. Sim, condenado várias vezes e portanto, vamos lá ver. Tudo tem uma falha, quer dizer, o plano de fuga correu bem, aparentemente um método simples,
mas não tão simples como também foi pintado, tem a sua complexidade. E depois, como também mandam as boas regras, e o meu conhecimento disto é dos filmes e dos livros, portanto, cada um foge para o seu lado e está por sua conta, não é? Não todos em conjunto. Ora bem, este indivíduo foi apanhado, este Fábio era o mais frágil, apesar de tudo. Porquê? Porque era o que tinha mais ligação a Portugal. Tinha a companheira, a namorada, a mulher, não sei, em Portugal, tinha uma grande o filho, etc. Havia um que é argentino, que meteu os seus crimes lá para a Argentina, houve um outro que também é português, não é? Um mais velho. Sim, sim. Mas que é um cidadão do mundo no campo da criminalidade. Muito provavelmente está no Canadá ou num sítio qualquer, na Austrália, qualquer lado. Portanto, quer dizer, uma pessoa quando chega a uma certa idade. Eu lembro não sei se lembram dos irmãos Cavaco, Faustino Sim. Cavacos. Hoje são pacíficos, é um pacífico cidadão, agricultor no Algarve, passou-lhe tudo isso. Ora bem, aquilo é um velho começou, que é um criminoso, e isso é mais complicado. Portanto, este, apesar de tudo, é aquele que apresenta mais fragilidades, e daí que foi o primeiro a ser apanhado. Ainda resta saber se ele chega mesmo a Monsanto ou ao Vale dos Judeus ou não, ainda pode fugir, portanto, ainda pode safar-se, não é? Não sei, Marrocos tem boas relações com Portugal, nem tem interesse nenhum a justiça marroquina dificultar a justiça portuguesa, porque Chegar lá com uma pessoa... Não, porque fica a coisa desequilibrada, porque terá muito mais interesse em Portugal, certamente mande gente para Marrocos do que para Portugal, portanto são coisas que são fáceis de perceber. Agora, temos que também fazer um bocado de justiça e de compreensão. Marrocos é um país soberano, é um aliado de Portugal, temos que respeitar, é um vizinho nosso, ali com o mar pelo meio, mas temos que respeitar a justiça deles, boa ou má, temos que respeitar o sistema deles, como eles têm que respeitar o nosso. Portanto, as coisas correm os trâmites normais e penso que pouco mais há que dizer. Agora, tudo o resto eu penso que é um bocado especulativo, não é? Portanto, aqui não houve nada do outro mundo. Portanto, a Polícia Judiciária certamente fez o que tinha a fazer. Dos outros, este encontrou-lhes um familiar para vigiar. Os outros não encontrou familiar para vigiar, ou se encontrou está a vigiá-los, mas não chega lá. Este foi seguindo. Portanto, neste caso, a mulher do fugitivo foi seguindo. Colaboração das autoridades espanholas, colaboração das autoridades marroquinas, deu-se o encontro, prenderam. Já ultrapassamos mais metade do nosso programa e falamos sobre um plano do Governo que foi apresentado também no início da semana para a ação para a comunicação social. Prevê a eliminação gradual de publicidade comercial na RTP, foi um dos temas, um dos assuntos mais abordados mediaticamente e também com maior reação política. Mas surgem outras propostas, desde o apoio à distribuição de publicações periódicas em zonas de baixa densidade populacional, também tempos de antena nas rádios locais, nos diversos atos eleitorais. Mas durante essa apresentação, que decorreu num evento promovido pela plataforma de médias privado, que reúne 5 empresas, basicamente 5 grandes empresas do país, de comunicação social, o Primeiro-Ministro criticou os jornalistas ao dizer que lhe gostava que lhe fizessem perguntas sopradas nos auriculares ou notadas no telemóvel. Mas a polémica ainda se agravou mais depois de Montenegro ter sido entrevistado nessa noite na SIC por Maria João Vilés, que não tem carteira de jornalista ativa desde 2008. Silvério Cunha. Olha, eu vou deixar as propostas do Governo para a comunicação social para o José Faustino e para o Matias também, que sabem do assunto. Quero dizer que eliminar a publicidade comercial na RTP pode ser perfeitamente feita, desde que naturalmente a RTP, enquanto Serviço Público de Televisão, tenha meios para o exercer com decência e dignidade. Agora, eu não posso deixar de referir o resto e um ponto que me pareceu muito curioso e que até agora não tenho visto referido. E que é o seguinte, é que, bem, claro, o Montenegro, quando criticou os jornalistas ao dizer que gostava de ouvir respostas superadas, não sei o quê, por acaso eu acho que ele foi uma péssima, comunicou, não teve jeito para dizer nada do que quisesse dizer. Eu nem percebo bem o que é que ele quis dizer. Porque é claro, dizer que não gosta de respostas superadas nos auriculares onde está no telemóvel, ora um jornalista pode recolher fontes onde quiser entender, penso eu.
E pode fazer as perguntas que entender. Agora, pode discutir se deve fazer perguntas adequadas num dado momento. Bem, nós temos visto muitos políticos dizerem o que entendem e terminarem entrevistas quando entendem, ou declarações quando entendem. Eu nunca mais me esqueço já agora de dizer um episódio que me lembro de ver em plena Assembleia Geral da ONU, no tempo da União Soviética. Houve um jornalista americano que se aproximou do então ministro soviético dos nossos estrangeiros, Andrei Gromyko, e lhe fez uma pergunta e entablou uma conversa com ele. Estava ele sentado no seu lugar de ministro. E ele respondeu-lhe em inglês, o André Gromyko falava inglês, respondeu-lhe, não, isto é assim, tal. E o jornalista insistiu, dizendo, mas isto é tal. E André Gromyko, num dado momento, depois da segunda ou terceira pergunta, sentiu-se um bocado incómodo e, num dado momento, olhou para ele e disse assim, e a entrevista está terminada. E acabou. E pronto, a coisa acabou ali. Morreu. Portanto, é claro, não vejo razão nenhuma para não se dizer isso. Agora, portanto, não percebi muito bem esta forma de comunicar, dizendo que não gosta de jornalistas assim ou de jornalistas assado. Isto também é um bocado esquisito. Porquê? Porque só para o quê? Está a lançar uma espécie de suspeita sobre a competência dos jornalistas que eventualmente façam perguntas, porque haverá uns outros, que nem se sabe se são jornalistas, que farão perguntas por eles. Não entendo bem isso e acho que é uma forma de comunicação política muito errada e muito desajustada. Agora, há uma coisa que me chocou valentemente, devo dizer, neste processo, que é a questão de Maria João Avilés. Vou dizer porquê. Ponho de parte da questão de ser jornalista ou não ser jornalista, ou ter sido jornalista nessa questão. Para mim, portanto, eu não sei, também deixo aos jornalistas aqui ajuizar sobre isso. Não, esse para mim não é o problema. O problema é o outro. Maria João Avilés foi muito atacada à esquerda, muito louvada à direita, e num dado momento há um senhor adjunto do Ministro da Presidência, esse senhor chama-se João Gonçalves, que veio para o X, ou melhor, não, veio para uma plataforma, que eu não sei se foi o X, se foi um comunicado do Ministério, dizer assim, quem ataca Maria João Avilés por não ser jornalista e tal, por não ter esse como é que diz, esse Oscar Vicentino, que é carta de jornalista, não sabe o que diz tal, porque esquecem do principal. Ela é uma senhora, coisa que nem toda a gente é. Ponto. E eu vi aquilo e desatei a rir incontroladamente de mim para comigo. E porquê? Maria João Avilés foi jornalista de facto, ao que sei, mas foi também escritora e tem um currículo relativamente vasto aí. Nomeadamente tem uma biografia autorizada de Mário Soares, tem um livro de conversas com Mário Soares e tem um livro de conversas com Álvaro Cunhal, que na altura foram muito apreciados. Curiosamente, quem critica hoje Maria João Avilés não fala no assunto. E o senhor adjunto do Ministro da Presidência vem defender Maria João Avilés por ser uma senhora, entre aspas, não dizendo nada sobre o currículo dela. Isto é desconsiderar Maria João Avilés. E uma de duas. Ou ele sabe o que ela escreveu e não quer dizer, o que é muito suspeito, quer dizer que tem medo de quê? De que uma pessoa que sempre foi conservadora tenha dialogado com dirigentes da esquerda histórica portuguesa. Nessa altura é grave, porque está a desconsiderar o currículo dela, como se ela não fosse uma pessoa capaz de falar com quem queira. E mais, publicou livros, curiosamente, sobre Cunhal e sobre Soares, e com conversas com eles, que foram na altura muito apreciados. Eu lembro-me, eu já sou velho, lembro-me de ver os livros, aliás, até folhei livros e até comprei um. Portanto, com franqueza. E se ele não sabe, sou franco, reprovado com 0, devia ser demitido no dia seguinte, um adjunto ministro da Presidência, não saber o currículo de Maria João Avilés, é muito simples, vá à net, ponha o nome dela e vai logo à Wikipédia. E na Wikipédia está lá tudo, por acaso a Wikipédia em português, sobre Maria João Avilés diz tudo o que é essencial. Um adjunto de um ministro que defende a ex-jornalista, dizendo porque é uma senhora, não falando do currículo que ela tem, é uma coisa que eu acho um escândalo do pior. E ninguém pedir a admissão dele acho ainda mais escandaloso. À esquerda e à direita. Aliás, acho o silêncio à esquerda e à direita muito esquisito. Porque parece que à esquerda tem medo de reconhecer que ela falou com dirigentes da esquerda. E à direita tem medo de reconhecer que ela falou com dirigentes da esquerda, o que dá uma vontade de rir imensa e que mostra mediocridade. Uma grande mediocridade dos intervenientes, a começar pelo senhor adjunto do ministro. Isto não se admite num adjunto do ministro. Faltou esse argumento sobre Maria João Avilés, José Faustino? Não, eu estou um pouco preocupado com a Maria João Avilés. A minha preocupação é outra. É natural, costuma ser, quando as coisas nascem tortas, tarde ou nunca se endireitam. Como diz o povo aqui, não é o António Aleixo, mas é o povo. E isto nasceu torto. Eu, no entanto, não quero dizer e espero que isto não se estrague, porque a motivação do governo em apresentar um plano para a comunicação social para mudar alguma coisa vai à revelia de 8 anos de António Costa, que não queria mudar nada.
Portanto, zero. Portanto, e agora há uma vontade de querer mudar. E isto é muito positivo. Infelizmente, por uma data de tropelias, por falta de comunicação, por asneiras como aquela que o professor Silvério Cunha e outras mais disseram, que o professor disse, e mais que houve, não se discutiu o essencial. Primeiro ponto. É extremamente... Eu, por acaso, quando vi aquilo, lembrei-me do professor Silvério Cunha, por uma coisa que o senhor nem lhe passa para a cabeça, que é quando ele diz, por causa do salário mínimo, que diz que houve os tipos das confederações dizer que concordam. Bom, o primeiro-ministro estava com as confederações. Estava com 4 grupos. E os outros? É de mau tom. É de mau tom. Portanto, quer dizer, é um erro político de todo o tamanho, pior que esse que o professor diz. Quer dizer, o homem apresenta um plano para a comunicação social num fórum organizado pelos 4 principais grupos de comunicação social em Portugal, orquestrados pelo Dr. Pinto Balsemão. Esta é a questão. Eu conheço perfeitamente aquilo que estou a dizer. E, portanto, é nesse fórum que ele apresenta isto. Mas fica mal porque ele devia dizer isto. Lá está o que nós dizíamos, à saída do Conselho de Ministros, no Palácio de Belém, onde ele entendesse. Não naquele fórum. Ele podia lá ir depois ou antes ou qualquer coisa. Eu tenho direito de ir onde ele quiser. Longe de mim querer condicionar o espaço do Primeiro-Ministro. Agora, naquele fórum, está mal. Depois, fez ali uma honras tremendas, a meu ver, e eu sou jornalista, exageradas. O jornalismo tem que ser defendido e tem que ser, sobretudo, explicado a grande vantagem dos jornalistas dos não jornalistas. Os jornalistas são aqueles que têm uma obrigação de um estatuto profissional, de um código deontológico, não podem mentir, etc, etc, etc. Têm deveres e obrigações. O pessoal está na internet, nas redes sociais, não tem obrigações nem deveres nenhum. Escreve aquilo que quer e lhe apetece. Não são coisas comparáveis. Um dos erros do plano apresentado é que se parece querer dar a comparação. Porque há até um incentivo a quem queira ter um jornalista. Portanto, o professor Silvério Cunha pode concorrer a jornalista e aí passa a ter até um apoio e já está dentro da lei. Portanto, coisas feitas por quem não sabe. E o pior é que, e agora começa a perceber melhor depois daquilo que o professor Silvério Cunha disse, de facto o Primeiro-Ministro está mal assessorado. Porque quando ele vai buscar o auricular e tudo aquilo... ele não sabe do que está a falar. Portanto, o governo sabe pouco de comunicação social. Este é o drama, sabem pouco sobre os temas. E este é que é o grande ponto. Porque o auricular serve para tudo menos para pedir coisas, ou que já vai falado, porque o jornalista pode levar um papel escrito, pode de cabeça lembrar-se, pode ser combinado com o editor, isso não tem mal nenhum, não há nenhuma quebra de código deontológico, não é nada disso. Mas ele de facto está mal assessorado e foi buscar e um grande louvor e tal. E aquilo foi um programa completo que ninguém esperava. Portanto, aquilo aparece como uma composição de certa forma inesperada. Sabia-se que iria haver um plano, mas inesperado, e com grandes elogios, grandes defesas do jornalismo e tal. E depois e é completado com uma entrevista dada a um canal do Dr. Balsemão, feito para Maria João Avilés. Quem é que tem menos culpa nisto? Que eu ainda não percebi porque é que ela não renovou a carteira. Eu sei porque é que ela anulou a carteira ou pediu suspensão. Ainda não percebi foi porque é que ela não a renovou. Não percebo. É uma coisa que eu não percebo. Porque é que as pessoas, como agora esse Miguel Sousa Tavares, embirrou na carteira de jornalista porque não faz jornalismo, mas tem uma coluna no Expresso, escreve, fala todos os dias num canal de televisão, às quintas-feiras, e faz o que lhe apetece. Mas como de facto não é jornalista, mas porquê? Portanto, essa birra que se resolveu há uns anos com uma série de indivíduos que andavam em fugidos, entre eles eu, e não sei o quê, isso tudo voltou ao sítio e hoje as pessoas assumem que a carteira de jornalista é importante para separar o trigo do joio. Porque é que essa gente insiste em estar separado? Portanto, aquilo que o professor diz e que está na Wikipédia, a Maria João Avilés tem um currículo que fala por ela. Claro que é jornalista. Em determinado tempo da vida dela fez coisas que não eram de jornalismo. Pois bem, suspendeu a carteira, agora pode reativá-la. Esse não é o ponto. Agora, claro que fundamentalistas, eu não vou dar nomes, logo nesse dia telefonaram para o Ricardo Costa a perguntar como é que é isso.
vocês fizeram uma cerimónia com o ministro, não sei o quê, e agora põem a Maria João Vilés, que nem a carta tem, nem a carteira tem. E não sou jornalista, não sou eu, são jornalistas de alta craveira que telefonaram a protestar. Porquê? Porque eu sempre bem o que se passa no seio do Sindicato de Jornalistas, digo ao contrário, no seio da Comissão da Carteira de Jornalistas, também acompanho essas coisas, e do sindicato, etc, etc, e das questões deontológicas e tudo isso. E, portanto, as pessoas andam um bocado com os dinheiros à flor da pele. Portanto, tudo aquilo foi errado. Ainda por cima, o Primeiro-Ministro veio agora escrever um artigo de opinião no Expresso, que eu li antes de vir para aqui, e que diz que o que ele queria dizer era que ficava irritado de estar, por exemplo, na inauguração de uma feira de gado e perguntarem sobre o plano para a Marinha. E aí ele tem razão. Mas não foi isso que ele disse. Eu peço imensa desculpa, mas isso não é preciso auricular nenhum. Mas isso é o habitual, não? Isso há uma data de anos. O Primeiro-Ministro ou os ministros vão a uma determinada cerimónia, não se fala sobre isso. As pessoas ficam todas contentes, têm lá as televisões, tem lá toda a gente. Não se fala sobre tal coisa, fala sobre o assunto do dia. Isso ele tem razão. Mas isso não é uma crítica à independência do jornalismo nem à independência do jornalista. Tanto mais que o diretor ou o editor, em bom rigor e segundo o Código Deontológico e o Estatuto do Jornalista, não podem ter interferência sobre a matéria matéria que o jornalista produz. E, portanto, isso está tudo prejudicado à partida. Portanto, há ali uma série de mal-entendidos. Depois, o plano, e muito resumidamente... para concluirmos e sim, partirmos para dois temas internacionais rapidamente. É um assunto muito complicado que tem ali assuntos muito importantes, mas não apresenta grandes pistas sobre a matéria. E também não esclarece as pessoas sobre a matéria, nomeadamente a questão dos incentivos ao setor da comunicação social, a questão do serviço público, o que se fala é a televisão ter ou não ter publicidade, e o que se pretende, dizem uns, é privatizar a RTP, não sei o quê, para aqui, para acolá, e fica tudo no ar. Eu, só para tranquilizar aqueles que estão mais preocupados, é só para dizer que o problema de tirar a publicidade da RTP é uma coisa que tem mais de 15 anos que se fala nisso. Não se vai tirar publicidade nenhuma à RTP, por uma razão simples. Porque uma parte do orçamento, que não é muita, é da publicidade. E se tirarem a publicidade da RTP, porque depois também querem audiências, porque esse é um problema. Porque as pessoas que o serviço público tem uma transmissão e tal, mas vão exigir ao diretor de programas, e eu conheço isso bem, vão exigir-lhe audiências. E o diretor de programas da RTP vai todos os dias ver as audiências. Como é evidente. Não é para estar a liderar, que não pode, coitado, não pode, é impossível. Que já liderou, quando esteve noutros canais. Mas ali é impossível. Mas eles levantarem atenção a isso e pedem-lhe contas disso. Claro que tem que ter orçamento para fazer isso. Agora, das duas umas. Ou o dinheiro vem da taxa do audiovisual, que é de onde ela vem, e da publicidade. Se não há publicidade, ou se aumenta a taxa do audiovisual, pagamos todos, ou paga ao Estado. Pagamos todos. Portanto, ou pagamos ou não pagamos, ou pagamos ou pagamos, não pagamos e pagamos. Portanto, não há hipótese nenhuma. E há outra coisa. É importante pensar no seguinte. Se sair a publicidade da RTP, é possível, durante um determinado período, que os outros canais de televisão beneficiem da publicidade. Mas, atenção à esquerda, que dizem que querem privatizar a RTP, então, se a querem privatizar, estão a fazer um mau serviço. Porque quando a vão privatizar, ela está seca de publicidade. Portanto, ela tem que conquistar um novo espaço. Ora, o negócio dos outros canais não é privatizar a RTP. O capitalismo, para quem, só uma dica, o capitalismo não quer privatizar a RTP. Quer acabar com a RTP, é diferente. Não quer mais canais de televisão. Porque cada canal mais televisão é mais publicidade. Portanto, é preciso perceber isto. Vamos a dois temas internacionais muito rapidamente. Temos muito pouco tempo no nosso programa. O governo italiano protestou formalmente contra as autoridades israelitas pelo ataque que aconteceu ao quartel-general e às duas bases italianas da Missão de Paz da ONU no sul do Líbano. O ministro dos Negócios Estrangeiros foi chamado ao Ministério... o embaixador, israelita, foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano. Silvério Cunha, muito rapidamente, Israel está a perder o controle?
Bem, a questão que se coloca aqui é esta. Como se sabe, as tropas que se encontram no Líbano estão por determinação do Conselho de Segurança, que não lhes retirou, que as continua a mandar ficar no sítio. São irlandeses também e tem havido muitos problemas com as tropas israelitas. Mas essas tropas têm lá feito o quê? São tropas que estão Mas em estão termos... lá a fazer em A termos... gente sabe o objetivo, mas têm feito o quê na prática? Não, é a observação do que se passa. Agora, a questão é esta, com relatórios respectivos. Agora, seja como for, as tropas israelitas quiseram que elas saíssem, elas recusaram-se. Aliás, houve conflitos com as tropas irlandesas que não saíram, de pontos estratégicos, e, portanto, enfim, a coisa não está a correr bem a esse nível. Devo dizer uma coisa, há aqui uma questão que, por acaso, eu não falei até agora, mas que pode ter interesse de falar. A história dos centrais é uma história complicada e esquisita, porque é sempre uma história em que há duas realidades que se sobrepõem, o tempo longo e o durante. Acontece que há uma coisa que pode acontecer, não é? Netanyahu, que é a chamada vitória pírrica, ou seja, aquelas vitórias são muito vitórias no presente, mas que a prazo são, digamos, más para, não direi para o Netanyahu, que é uma questão de presente ou durante, mas para, digamos assim, o que está em causa. Porque, é claro, há um problema que já tem sido muito debatido em muitas televisões estrangeiras, com especialistas, militares e tudo, que têm dito sempre isto. A finalidade, digamos, de uma guerra tem que ter muitos pontos estratégicos a considerar, e eles dizem que não veem, e daí, aliás, haver mal-estar também nas tropas israelitas e entre os generais israelitas e dos que estão em reserva e tudo isso, que dizem que não há propriamente uma finalidade clara, politicamente determinada. E, portanto, isso é mau, porque as vitórias são grandes vitórias momentâneas, mesmo que à custa de muitos problemas, mas depois isso é um problema. Porquê? Porque a verdade é que se vai andando sempre em frente e vão-se cometendo erros. Pronto, este é um erro, que aconteceu e que, naturalmente, o governo italiano foi muito duro, e acontece que, se isto começar a acontecer com muita frequência, Netanyahu começa a perder os apoiantes que tem no Ocidente. No resto do mundo já não tem. José Faustino, é um risco para Netanyahu com esta posição de Meloni? É um exemplo de que está a ir e está a tocar em aliados que estavam sempre com ele e que tem estado sempre com ele? Absolutamente nenhuma. É tudo uma questão que se pode esclarecer rapidamente, e estou convencido que a Itália tem à frente a senhora Meloni e que perceberá isso com certeza. Felizmente não houve mortos, não houve nada disso. Agora, já se sabe, por exemplo, que as forças da ONU, as famosas forças da ONU, que se criou o Prémio Nobel, depois o engenheiro Guterres e tudo isso, não tem nada contra a pessoa do engenheiro Guterres, nem contra a ONU, mas criou o Prémio Nobel e tal. Afinal, os tipos do Hamas também, que participaram nos massacres do ano passado, pertencem às forças da ONU. Azar, isso está aprovado, está identificado, está preciso tudo. É um azar tremendo, porque esta gente anda com azar, porque o mundo de facto está a dividir-se em dois blocos, e o bloco de lá anda com os de cá, que defendem o bloco de lá, andam com um bocado de azar, porque vamos lá ver. Netanyahu teve lá problemas políticos e é um homem muito controverso e tudo mais. E, na realidade, tem muita oposição a Israel. E tem ali um problema complicado, que se nós andarmos para trás na história, os próprios americanos diziam que não negociavam com terroristas. Que era o que ele devia logo ter feito. Lamentamos muito, mas não negociamos com terroristas. Eles levaram aqueles reféns, vamos matá-los, acabou, vamos para a frente. Mas não, eles tentaram, dadas as circunstâncias e tudo isso, e ainda alguns safaram com vida. Ainda poderá haver a esperança, eu acho, muito diminuta, metade do que lá está já morreu, infelizmente, e ainda poderá haver alguma esperança. Mas quando os terroristas têm reféns, os reféns estão mortos, estão dados como perdidos, infelizmente, para eles. E se nós tivermos esse azar o nosso. Portanto, não há negócio com terroristas, não é possível negociar com terroristas. Porquê? Porque a outra parte, que não é terrorista, que negocia com terrorista, perde sempre. É como um indivíduo que é verdadeiro, que é íntegro. Negociar com um mentiroso, perde sempre, que o mentiroso enganou. Portanto, aqui não há nada a fazer. O que é que acontece? Toda esta dinâmica do Médio Oriente tem beneficiado Netanyahu. Ao contrário do que se quer fazer crer, Netanyahu cada vez tem mais apoio em Israel. Eu estou convencido, já que eu disse, se houvesse eleições em Israel hoje, ele ganhava as eleições sem precisar daquela gente que lá está mais coisa. Ele tinha muito mais votos. Porquê?
Mas isso explica esta questão, é a relação com o exterior, para concluirmos o Não, assunto. o exterior, Se não perde, se ganha dentro, mas Vamos lá e ver para uma fora, coisa. e fora. O problema o problema de Israel é um pouco diferente dos outros. O de Israel e a Ucrânia são problemas à parte. Porque, por exemplo, Portugal pode fazer acordos com quem quiser, com os espanhóis, com o Marrocos, mais daqui, mais dali, mais dos rios, mais das pescas, não sei o quê. E a coisa é mais sardinha, menos sardinha. Ali não. Ali morrem pessoas e aquilo é complicado. Ali perde-se soberania territorial. Mas Israel pode perder a sua existência. Portanto, ali não há conversas. Quer dizer, o Netanyahu ou qualquer governante israelita está-se borrifando para relações internacionais. As relações internacionais servem, está-se borrifando no sentido lato. No sentido estrito, não. Interessam-lhe para quê? Por ter aliados para o seu objetivo, que é a sua sobrevivência. Claro que é evidente. E, portanto, o que ali lhes interessa é criar uma faixa que a tal ONU, lá onde agora foram batidos, não fizeram. Zero. Bola. Zero. Não fizeram nada. Não estão lá a fazer nada. É isso que eles querem fazer. Uma zona de proteção a sul do Líbano para que consigam ter algum sossego ao norte de Israel para que as pessoas que estão deslocadas possam para lá ir, bem como desbastar, como eu gosto de dizer, o Hamas na faixa de Gaza para que aquela gente possa regressar e se consiga manter, digamos, a soberania de Israel. Nós já subsiste. Sim. Não, mas eu não. Já ultrapassámos o tempo. Subsiste o problema do Irão, subsiste o problema do Iémen e por aí. E o Israel não para. Para mal dos defensores do bloco de cá que estão no lado de lá. Temos de terminar o programa, mas antes apenas um comentário. Israel, tudo indica, irá vencer mais uma vez. Isso é um problema. Pronto, é este o ponto. No último tema, e a concluir o programa, Zelensky disse numa visita hoje precisamente, sexta-feira, numa visita em Berlim, onde recebeu garantias de continuidade da ajuda alemã, disse que quer o fim da guerra em 2025. Será que isso é possível? Pois, o Zelensky dizer isso é mau sinal para ele, coitado. Porque, na verdade, é evidente e óbvio que a guerra em 2025 só acabará se houver um acordo de cessão territorial, como é evidente. E, neste momento, tudo indica que há muita polémica mesmo no Ocidente sobre esse apoio. A Alemanha, aliás, não está disposta a isso por uma razão, porque neste momento quem está a ganhar as eleições é o partido, a AfD, da extrema-direita, que é apoiante expresso de Putin. Apoiante expresso. E que diz que se deve cessar o apoio à Ucrânia. Como o Orban não quer, como muita gente não quer. E o que acontece? É que neste momento a União Europeia está enfraquecida por estas divisões, por um lado, e por outro lado, acontece que a guerra de traição sistemática que está a fazer, desgastante que está a fazer a Rússia, é uma guerra que é impossível de acabar em 25 com a vitória de alguém, porque estas guerras não são para acabar em 25, são para acabar em 35 talvez, passando, digamos assim, com perdão do exagero. Portanto, em suma, eu penso que quando Zelensky diz isto é porque ele está muito pensado num plano de paz, mas se a China não alinhar nesse plano de paz e não houver da parte dos outros países uma espécie de co-envolvimento, a Rússia não vai ceder, porque a Rússia neste momento sente uma coisa, sente que com aqueles prejuízos que todos está a sofrer, no entanto, o incremento percentual no orçamento de defesa, o da China é de feito de 600%, o da Rússia é de 300%, o dos Estados Unidos é de 60%, o da União Europeia está a ser de 20%. Portanto, Zelensky não se safa, não obstante da sua coragem diária, não se safa assim. José Faustino. O plano dele, só para terminar, o plano dele, portanto, é um plano que ele deve ter na manga, tem que ter um coelho de cartola qualquer, para dizer que em 25 ele quer acabar. Não se acaba porque terá mesmo um coelho na cartola. O problema aqui é muito complicado e ninguém fala dele. Eu não sou especialista militar, mas há aqui um problema muito complicado. E que mete, isso fala-se ali um bocadinho de lado, a gente percebe pouco. É como, por exemplo, o Bolsonaro ganhou estrondosamente as eleições locais no Brasil, ninguém falou. Comunicação social, zero. Começou o Lula, e pá, um barulho tremendo. Portanto, o problema é este. O problema que aqui está é complicado e eu aqui preciso de 2 ou 3 minutos para explicar isto, Matias. Menos. Mas é difícil, porque o problema, o Zelensky pretende fazer aqui um equilíbrio, ele não tem muito, por causa do número de pessoas a morrer e por aí dentro. O Putin não tem problema nas pessoas que morrem. O Zelensky tem problemas até porque já morreram muitos e aquilo é complicado. Portanto, ali no Donetsk, naquela zona... e os russos não querem estar além disso, não falamos na Crimeia sequer. O Zelensky quer estar numa posição confortável para negociar com o Putin
tendo alguns objetivos destruídos na própria Rússia, até mesmo perto de Moscovo, aquela zona que entrou lá dentro e tudo isso. E, portanto, quer ter ali um problema de equilíbrio. E precisa das armas de longo alcance para atingir o território russo, o verdadeiro território russo. Acontece aqui um problema que ninguém fala nele. É que o problema não são as armas. O problema não são as armas. As armas de longo alcance, americanas, alemãs, francesas, inglesas, etc., são muito precisas. Se quiserem, põem um míssil debaixo da cama do Putin. Não é isso que eles querem. É destruir outra coisa. Mas isso carece de uma tecnologia a montante do lançamento do míssil e, sobretudo, depois do míssil lançado, que os ucranianos não têm. Nem é possível terem tanto pressa. Ou seja, o míssil atinge Moscou com o apoio de quem é dono do míssil. Porque o míssil precisa de orientação por satélite e de software e de operação por trás. Este é que é o problema. Isto está a travar o chanceler americano, Biden e os outros mais. E é aqui, é preciso dizer isto, claramente, que isto ninguém diz. É aqui que Putin joga e altera a doutrina nuclear. Porque ele diz, e em bom da verdade, e o professor sabe isso mais do que eu, com alguma razão, pode ferir as leis internacionais. Pode haver um envolvimento nessa ação. E então ele diz, os americanos, ao darem referências, ligação por GPS e controle e apoio ao míssil na sua trajetória, estão em guerra com a Rússia, e a Rússia pode responder porque foi atacada indiretamente por uma potência nuclear. É aqui que está o problema. É isto que se anda a querer resolver. Porque os mísseis estão lá. Agora, o problema é disparar o míssil. Porque se for como fazem os russos, maluca, matam pessoas e de qualquer maneira, isso não, o Zelensky não pode fazer isso. Os mísseis que vão cair na Rússia, se repararem, vão sempre ao sítio para onde é preciso irem. Para as bases aéreas, para os poióis, para as refinarias. Aquilo cai sempre no sítio onde... Mas aquilo é muito complexo. E quanto mais longe, quanto mais complicado é, mais complicado se torna. E, portanto, a Ucrânia, infelizmente, não domina ainda essa situação. E é isso tudo que está em resolução. E o Ocidente, mesmo para terminar, tem que medir as consequências de tudo isto. Na minha opinião, e como conclusão da análise que faço, é que, havendo risco da parte do Ocidente, não é tanta como se pensa e como os nossos dirigentes pensam. Ou seja, se houvesse uma aliança ocidental dirigida por Churchill, avançávamos. A tecnologia era dada ao Zelensky e os mísseis marchavam para lá. Não tenho dúvidas nenhuma. Chegamos assim ao final deste... Só que não haveria o que há neste momento, sabe o que é? É que neste momento, parte dos partidos que existem nesses países, há uma parte que apoia Putin. Está bem, mas olha lá, o professor Silvério Cunha. Temos de terminar. O professor Silvério Cunha faz estas provocações importantes. Eu só dou uma coisa muito simples. A senhora Meloni é de direita, de extrema-direita. Imagine-se, lembremos-nos do que se dizia quando ela era candidata. O que é a posição dela sobre a Ucrânia. E agora vejamos o que é que acontece. É a principal aliada de Zelensky. É que Meloni nunca foi assim. É o seu vice-primeiro-ministro, que é do outro partido. Não, professor, a Itália não mudou de posição. Terminamos o programa desta semana. A Itália não mudou de posição. Temos de terminar o programa. Sabe uma coisa? Se Trump ganhar, os Estados Unidos não mudam de posição. Nem ali, nem no Médio Oriente. É assim que terminamos o programa desta semana. A revista volta de hoje 8 dias, sexta às 18, sábado às 14. Quando quiserem, dianafm.com, também no canal do YouTube da Diana. Tenha um bom fim de semana.